Então, ó, hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto aqui, ó. Aquilo que purifica todas as coisas, né? E para falar daquele, né? Porque a gente sabe quem que é esse, né? O nosso próprio Deus, que purifica todas as coisas, que transforma todas as coisas, transforma principalmente a minha e a sua vida, a gente precisa pensar em algumas coisas, né? E para pensar em algumas coisas das quais estão dentro da palavra de Deus, eu encontrei um vídeo que eu quero passar para vocês para a gente começar os nossos pensamentos aqui sobre esse assunto. Esse vídeo se encontra aqui. Vou dar um play aqui. Preste atenção. You've probably heard the word holy before, or at least sang it in a church song once or twice. And for most people, this idea is really just connected to being a morally good person. So God is holy because he's morally perfect. Yeah, that is part of it. But in the Bible, the idea of holiness is even bigger and more rich. What it's really describing is how God is the creative force behind the whole universe. He's the one and only being with the power to make a world full of such beauty and life. And so all these abilities, they make God utterly unique, which is the meaning of the word holy. So a helpful way to think about God's holiness is by using the sun as a metaphor. The sun is unique, at least within our solar system, and it's really powerful. It's the source of all this beautiful life on our planet. And so you could say that the sun is holy. And you can actually take this metaphor even further in that the whole area around the sun is also holy. Yeah, because the closer you get to the sun, the more intense it gets. Yeah, exactly. So that very power and goodness that generates all this life is also dangerous. I mean, the sun, if you get too close, will annihilate you. And in the same way, there's this paradox at the heart of God's own holiness, because if you're impure, his presence is dangerous to you. And not because it's bad, but because it's so good. And so the first time we see this paradox of God's holiness, it's in the story of Moses and the burning bush. So God tells Moses to take off his sandals because he's standing on holy ground. And Moses covers his face in fear, and God says, hey, don't come any closer. It's intense. It's actually that intensity of God's holiness that's explored even more in the stories about Israel's temple, which was the main place where God's holy presence was located. And at the center of the temple was this room called the Most Holy Place, this the hot spot of God's presence. And whether you're an Israelite living in the land around the temple or a priest working right in the temple, you're in proximity to God's holy presence, which is dangerous. Yeah, this is a problem. So how's it supposed to work? Well, in the Bible, the solution is that you need to become pure. So like being morally pure. Yeah, and that's easy enough to understand. But the Bible spends a lot of time talking about another kind of purity, being ritually pure, which is a state where you separate yourself from anything related to death, like touching things like diseased skin or dead bodies or even certain bodily fluids. All these make you impure. And becoming ritually impure isn't necessarily sinful. What's wrong is waltzing into God's presence when you're in an impure state. And so that's why God gave the Israelites very clear instructions for knowing when they were impure, steps to become pure, so that they could go into the temple again. So that's what the book of Leviticus is about. Right. But it doesn't stop there. This idea keeps developing. So later in the scriptures, we find this really interesting story by a prophet named Isaiah. And he has this crazy vision where he's in the temple and he's right in God's presence. He's totally terrified. Yeah, he knows the rules. He shouldn't even be in there. And he's worried about being destroyed. And then this crazy creature called a seraphim. Yeah, that is a crazy creature. Totally. So it flies over with a hot coal, and then it sears Isaiah's lips with the coal and says something really weird. Your guilt is taken away and your sin is atoned for. So this burning coal somehow makes Isaiah pure. Yeah, it's remarkable because normally if you touch something impure, it transfers its impurity to you. But now here's this new idea where you have this coal, this very holy and pure object, and it touches Isaiah and it transfers its purity to him. Isaiah is not destroyed by God's holiness. He's transformed by it. I mean, the implications of this are just huge. But there's one more development.
this time from another prophet, Ezekiel. And he has this vision where he's standing at the temple and he sees water trickling out from it. And then that water turns into a stream, and then it grows into a deep river that starts flowing through the desert, leaving this trail of green trees behind it. And then it flows into the Dead Sea, making everything fresh and alive. So instead of becoming pure first and then going into the temple, here God's holiness comes out from the temple, making things pure and bringing them to life. What does it all mean? So we don't know until we meet this man, Jesus. And he claims that he is fulfilling all of these ancient visions, but in surprising new ways. So Jesus, he went around touching people who are impure, people with skin diseases, a woman with chronic bleeding, or dead people. And when he touches them, their impurity should transfer over to Jesus, but instead, Jesus' purity transfers to them and actually heals their bodies. Jesus is like that holy coal in Isaiah's vision. Right. And Jesus claimed that he was the human embodiment of God's own holiness, and that he and his followers were now God's temple, so that through them, God's holy presence would go out into the world and bring life and healing and hope. And so this is why Jesus described his followers as having streams of living water flowing out of them. So this is our part of the story where we find ourselves now, but where's this all heading? So the last pages of the Bible end with a final vision about God's holiness. And this time it's by a guy named John. And in his vision, we see the whole world made completely new. The entire earth has become God's temple. And Ezekiel's river is there, flowing out of God's presence, immersing all of creation, removing all impurity, and bringing everything back to life. We believe the Bible is one complete narrative, so we're making... Interessante, né, esse vídeo. Esse vídeo faz a gente pensar de que por mais que a gente seja pecador, por mais que a gente seja impuro, né, porque a gente sabe que nós somos pecadores, ainda assim, quando a gente se aproxima de Jesus, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente tem comunhão com Ele, parece que quanto mais a gente está perto dele, é como se ele estivesse tocando em nós. Porque a pureza dele, a santidade dele, ela vai contaminando a nossa impureza. Ela vai tomando posse, tomando parte, tomando lugar daquilo que estava errado na nossa vida. E aquilo que estava errado começa a deixar, a gente começa a deixar isso de lado, e a gente começa agora a gostar daquilo que é bom, daquilo que é saudável para nós, daquilo que é santo. E a isso a Bíblia descreve como processo de santificação, sem o qual se a gente não passar por ela, a gente jamais verá a Deus. Né? Segundo a Bíblia é bem forte em dizer isso. Né? Ela é bem convicta em falar que sem a santificação, nenhum homem jamais verá a Deus. Ou seja, sem esse processo de se aproximar de Deus, de deixar Deus purificar a nossa vida, a gente não vai ir para o céu. Agora, eu queria pensar com vocês sobre isso. Se Jesus, ele é a verdadeira luz, ele é esse que toca em todas as coisas e delas faz novas coisas, né? Ele toca na sua vida, ele toca na minha vida, e da nossa vida anterior ele faz uma vida nova, né? Como a gente viu ali na vida do nosso amigo, o Arthur, né? Que se batizou essa semana. Então, veja só, gente, como que é importante a gente chegar próximo de Deus, a gente chegar próximo da luz, a gente chegar próximo dele. Até por isso que diz, né, uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, que o cristão, ele é iluminado. Quando que ele é iluminado? Quando que ele se faz luz na vida das pessoas? Quando ele está em contato com a luz. Como é que você quer ser luz se você não está ligado na energia? Não é? Eu lembro que esses tempos atrás eu mudei de casa. E quando eu fui para a nova casa, eu estava trazendo as coisas, aquela loucura, né? Mudança, nossa, sofrimento. Mas ainda não estava instalada a luz. E aí eu liguei lá na Copel, reclamei e falei, nossa, moço, mas eu já liguei aí tal dia, não está instalada a luz. Ela falou assim, não, a gente conectou a luz aí tal dia. Eu falei, sério? Ela falou assim, vê se o disjuntor tá ligado. E daí eu vim aqui ver o disjuntor, tava ligado. Só que o problema é que o geral tava desligado. E daí eu fui lá e um botão fez com que surgisse toda a energia. Por quê? Porque agora a energia ela estava correndo aqui e agora por a energia estar correndo,
as luzes estão acesas, né? As tomadas estão funcionando e tudo mais. Essa energia é Cristo. Ele é a fonte da energia, ele é a fonte da bondade, ele é a fonte do amor, ele é a fonte de toda boa ação, de todo bom ato que você faz. Agora, se você não está conectado com a fonte da energia, como é que você quer ser luz? Como é que você quer brilhar? Como é que você quer fazer diferença? Entendeu? É impossível. Por isso dessa frase, né? De que nós precisamos estar em contato com a luz, porque assim você se torna uma lâmpada que ilumina onde você põe o seu pé. Né? Onde você pisa, onde você andar, aonde quer que andares, né? Você será uma bênção. Justamente se a gente estiver junto com a luz, junto com Cristo. Mais uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Será que sozinho é possível transformar o mundo? Né? É até meio retórico essa pergunta, né? Porque, poxa, gente, sozinho, será que é possível transformar o mundo? Vamos pensar um pouco nisso, vendo um pedacinho desse videozinho aqui. Sejam bem-vindos a mais um Nerdologia Ensina. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e em mais um episódio que foi produzido com a colaboração de muita gente. No 9º episódio da série de habilidades comportamentais, vamos falar sobre o trabalho em grupo e como tirar o melhor dessa interação. Antes de tudo, esse Nerdologia Ensina é um oferecimento da Estácio. A Estácio é uma das maiores instituições de ensino do Brasil e já transformou milhares de alunos em profissionais qualificados. Se você quer começar uma graduação com a sua nota do Enem, você tem condições especiais. Quanto maior a nota, maior é o desconto. Isso é parceria. E aí, formou? 2 naufrágios em uma mesma ilha, a ilha de Auckland, na Nova Zelândia, no mesmo ano de 1864, mostram a importância do trabalho em grupo. Em um deles, 19 membros da tripulação do Inverco chegaram até a ilha em maio, mas só 3 sobreviveram até o resgate um ano depois. No outro naufrágio do Grafton, os 5 sobreviventes que chegaram em janeiro do mesmo ano, na mesma ilha, só que em outra ponta, passaram 2 anos lá até serem resgatados e saíram todos vivos. Os 2 grupos não se encontraram e só foram saber um do outro anos depois. A diferença entre eles e dos outros naufrágios que o Nicholas Christakis analisa em Blueprint é que as sociedades naufragadas que mais tiveram sucesso foram aquelas onde havia uma boa liderança, amizade entre os sobreviventes e cooperação e altruísmo. Cooperação e altruísmo até para distribuir recursos igualmente, ter cuidado com pessoas doentes ou machucadas, dividir tarefas como cavar poços ou manter fogueiras de sinalização abertas, ou mesmo a construção de botes. Todos ingredientes para um bom trabalho em equipe. Trabalho em equipe que acontece quando 2 ou mais pessoas trabalham juntas para atingir um objetivo comum, sejam pessoas que foram parar em uma ilha ou que formaram um grupo bem mais intencional e planejado para resolver um problema no trabalho. O tamanho, a composição e até a duração das equipes pode variar bastante dependendo do objetivo e pode afetar muito o seu desempenho. E quem dá a dinâmica desse trabalho em grupo são 4 fatores principais. A capacidade de comunicação entre os integrantes do grupo, que entre outras coisas é necessária para evitar conflitos, a capacidade de cooperação entre os integrantes do grupo para que o trabalho possa fluir entre todos os membros, a coordenação da equipe para todo mundo saber o objetivo e a função de cada um, e a interdependência entre os membros da equipe, ou seja, garantir que o trabalho de um realmente faz parte do trabalho do outro, afinal, cada um fazer uma parte independente e juntar depois não é bem um trabalho em equipe. E como desenvolver um bom trabalho em equipe? O primeiro passo é montar um bom grupo, já que muitas vezes as práticas feitas pelos fundadores acabam ditando como essas equipes vão funcionar por muito tempo. As condições iniciais do grupo criam um ambiente que leva a comportamentos e costumes que são reforçados e propagados pelos integrantes, às vezes até depois de alguns dos fundadores partirem. Até no caso de náufragos, os exemplos iniciais de sacrifício pelo coletivo e de trabalho em grupo foram um dos maiores determinantes das chances de sobrevivência das pessoas. Um resgate heróico de alguém que ficou preso nos escombros do naufrágio serve de exemplo para os outros náufragos e pode ser o que vai dar o clima de colaboração até o resgate. Em equipes formadas mais... É isso aí, galera. Então veja, né, eu queria que você visse esse pedacinho desse vídeo para a gente pensar nessa pergunta, né? Será mesmo que sozinho é possível transformar o mundo? E sabe, se a gente viu ali no vídeo que, né, quando as pessoas elas resolvem, elas colocam na mente delas de que elas vão ser mais fortes unidas, e que elas vão ser mais fortes em grupo,
e isso até mesmo fez diferença ali, né, em um grupo que poucos deles foram afetados pelo naufrágio. Na verdade, teve um grupo ali, né, que eles não se uniram e morreu uma galera, né, só sobreviveu alguns. Teve um outro grupo que entendeu que juntos eles eram muito mais fortes. Então eles se uniram, eles fizeram um grupo, e após isso, o que aconteceu? Aconteceu que ninguém morreu. Eu achei muito interessante esse exemplo, porque ele mostra pra gente como que é, de fato, importante estarmos unidos. Mas aí você começa a se perguntar assim, tá, só é possível fazer a diferença, então, quando nós estamos conectados, né? Com as pessoas, né? Conectados em mesmo propósito, em mesmo objetivo. Mas espera aí, não é qualquer conexão, né? Só é possível fazer a diferença quando estamos conectados, não é qualquer conexão, né? Não é apenas uma conexão com o teu próximo que vai te fazer uma grande diferença no mundo. Afinal de contas, né, entre duas pessoas, o que há em comum, né, entre elas são alguns conhecimentos, alguns outros conhecimentos não há em comum, então você cresce com a presença do outro perto de você, mas ainda assim são dois seres humanos, são duas pessoas limitadas, né, que têm ali, enfim, uma capacidade X, mas somos humanos. Agora, a maior conexão que a gente deve fazer, para a gente fazer a diferença no mundo, não é com outros seres humanos apenas, né? Porque a gente sabe que quando a gente se une entre várias pessoas, a gente acaba conseguindo fazer mais a diferença. Mas não é apenas isso, galera. Essa conexão, ela vai muito além. Essa conexão, ela se estende para um campo daquilo que a gente chama de sobrenatural, ou seja, para a nossa fé. Não é apenas para as coisas que acontecem aqui entre nós, com as pessoas, não. É para as coisas que acontecem entre nós e o nosso Criador. Entre nós e aquele que nós chamamos de nosso Deus. Aí sim essa conexão, ela se torna forte e a gente consegue fazer diferença na vida dos outros. Afinal de contas, como é que você quer servir como Jesus serviu? Já que essa aqui é a missão, lembram? Jesus falou, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E essa é a missão. Tanto é que o que foi o lava-pés e a Santa Ceia? Jesus chegou, os caras olharam e falaram assim, você não vai lavar nosso pé não. Sai daqui. Falou, vou lavar sim. E lavou o pé de cada um deles. Teve um lá que queria impedir Jesus de todo jeito. Ele falou assim, você não vai me impedir. Pelo contrário, depois que eu fizer isso, você vai entender o que eu estou fazendo. E aí terminou. E aí eles ficaram maravilhados, porque viram que o Senhor deles foi o servo deles. E aí Jesus falou, vão e façam o mesmo. Como é que a gente vai fazer o mesmo se a gente não está em conexão com Deus? Porque, gente, na boa, só Deus pode te capacitar para você servir. Só Deus pode te dar motivação, sanidade, para você falar, poxa, quero fazer o bem, sem olhar a quem. Entende? Porque isso vai contra a nossa natureza pecaminosa. Isso vai contra quem nós somos. Isso vai contra a nossa dureza de coração. Mas Deus nos deu essa ordem. Então, como é que a gente chega lá? A gente chega lá com comunhão. E é por isso que a comunhão, eu coloquei aqui, que não é um ato apenas. Tipo, a comunhão é uma oração. Não é só isso. Faz parte, mas não é apenas uma atitude. Não é apenas a comunhão. Eu leio minha Bíblia aqui, ó. Eu li minha Bíblia essa semana, tive comunhão. Faz parte, mas não é apenas um ato isolado, entende? Por quê? Porque a comunhão é um estilo de vida. Aí você fica pensando, estilo de vida? Como assim estilo de vida? Por exemplo, escovar o dente é um estilo de vida na sua vida, não é? Porque você passa a vida fazendo isso, certo? Então se tornou um estilo de vida. Se tornou um elemento dentro do seu estilo de vida. Agora, a comunhão, galera, por que ela não é apenas um ato? Ela é um estilo de vida. Porque ela tem que acontecer todo dia, certo? Se você fez um dia, por exemplo, você leu a Bíblia um dia, você falou com Deus um dia, mas você deixou de fazer isso durante os 10 próximos dias, você ficou super fraco. Eu tenho comigo de que ler a Bíblia e orar é tomar remédio. E vou te explicar o porquê. Porque você precisa, porque te faz bem e porque remedia algumas situações na sua vida. Vou dar exemplos. Remedia o fato do seu coração ser duro. Remedia o fato de que a gente às vezes é egocêntrico. Quando a gente lê a Bíblia, a gente se torna mais altruísta. Remedia o fato de que o seu eu pecaminoso
começa a se tornar menos pecaminoso conforme você lê a Bíblia. Ou seja, você chega mais perto de Deus lendo a Bíblia. Remedia o fato de você ter vontades impróprias. Porque o ser humano tem vontades pecaminosas, tem as paixões pecaminosas que chamam a atenção nossa. Quando a gente lê a Bíblia, a gente remedia tudo isso. Portanto, eu tenho comigo que você ter comunhão é você tomar remédio. Você não pode passar um dia sem tomar e quando você esquece, tem que lembrar no dia seguinte. Porque isso está fazendo falta, entendeu? Isso está fazendo diferença. Isso está diminuindo tua saúde espiritual. Então, coloca essa ideia na tua cabeça que você vai sempre lembrar. Opa, tomei remédio hoje? Ainda não. Então deixa eu lá ter minha comunhão com Deus. E, galera, por que eu coloquei que tem que ser todo dia? Porque é relacionamento. Comunhão, galera, é relacionamento. É relacionamento com Cristo. Se a gente não está tendo relacionamento, primeiro, a gente fica longe dele. A gente sente um distanciamento entre nós e Deus. E segundo, como é que você vai se parecer com esse alguém se você não está tendo contato com esse alguém? Certo? Como é que a gente vai se parecer com Cristo? Como é que a gente vai se parecer com a fé que a gente proclama ter se a gente não chega perto desse que é o nosso Deus, através da comunhão? Então fica complexo, né? Fica complicado o negócio. Então, galera, ó, mais algumas situações que eu queria que a gente pensasse aqui, ó. Pense comigo. Ter conexão é estar em conexão. Por isso que eu coloquei aqui o slide, ó. É em conexão que a gente deve estar. Com quem? Com Deus. Olha só que legal essa parte aqui que eu coloquei para nós, ó. É uma questão que tem no nosso livro. Não sei se tem no de vocês, porque no meu tá bem no finalzinho. Acho que é só no de professor. Mas olha que exemplo fera. Tempo com Deus. Certa vez um grupo de seminaristas foi fazer uma prova. Olha a prova dos caras. Escreva sobre Deus e sobre o diabo. Eles tinham 1 hora para fazer isso. Um deles pegou a folha e começou, né? Deixa eu escrever. Quando foi ver, gente, ele escreveu tanto sobre as maravilhas de Deus, tanto sobre a salvação, sobre o Filho, sobre, né, Deus Pai, Deus Filho, né, aquilo que o Deus faz na nossa vida, que, gente, quando ele olhou pro relógio, faltava 1 minuto para acabar a prova. Daí o professor falou, ó, falta 1 minuto. Aí o que ele fez? Ele escreveu no rodapé da página assim, ó, fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo para Satanás. Apesar de não ter cumprido o que foi solicitado na dissertação, né? Essa dissertação dele foi considerada a melhor de todas elas. Por quê? Porque é essa a lógica. Quanto mais a gente se envolve com Deus, quanto mais a gente passa tempo com Ele, galera, não dá tempo de pecar, entendeu? Entende a lógica? Quanto mais você fica perto de Deus, quanto mais você fica perto dele, quanto mais você passa tempo com Ele, poxa, como é que você vai pensar nas tentações se você está o tempo todo usando seu pensamento, usando, né, aquilo que passa na sua mente para Deus? Então você diminui o risco disso. E olha só esse outro exemplo que eu achei bem legal. Que fala assim, ó, como brilhar, né? Cristo também declarou, vocês são a luz do mundo. E todo mundo sabe desse texto, né? Esse texto é famosíssimo, tá lá em Mateus 5. E essa afirmação, gente, ela tem muitos significados, olha só. Primeiro, ser cristão é algo glorioso, ou seja, a pessoa que segue a Cristo, além dela possuir uma luz especial, ela tem o poder de refletir a luz de Deus. Então, além de você ser uma pessoa diferenciada, você está refletindo a luz que não é tua, mas ela é de Deus. Por isso que a gente fala que o cristão, ele é uma cópia de Jesus aqui nessa terra. Por quê? Porque as pessoas olham para você, mas elas não veem você, elas veem Jesus em você. E assim por diante, né? Tem também um texto ali de Efésios, antes vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor. Veja, no Senhor, ou seja, se você não está nele mais, uma coisa que você desligar uma lâmpada da tomada, você não vai mais ser luz. Então o segredo é estarmos nele. E aqui mais um slide que ele diz assim, ó, pra gente. E eu achei bem interessante esse tema porque ele fala da dificuldade que o próprio apóstolo Paulo descrevia que ele tinha no relacionamento dele com Deus. E ele fala assim, né, a luta dele. E ele fala no texto de Romanos 7 até o 25, né? Se você ler na sua Bíblia depois, você vai ver que Paulo ele fala sobre essa luta que a gente tem entre o bem e o mal, esse grande conflito. E sabe, aqui foram citados alguns pontos sobre essa luta. A corrupção, por exemplo, original da nossa natureza humana, né?
entre o bem e o mal, ela é algo que ela não vai sair assim, ó, no estalar de dedos da sua vida. Ou seja, você vai passar uma vida nessa luta, nesse grande conflito. A diferença, galera, é que quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente está longe das tentações. A diferença é que quanto mais tempo você passa perto de Deus, menos tempo você quer passar perto das tentações do inimigo. Por quê? Porque elas não chamam mais tanto a sua atenção, como chama a sua atenção passar tempo perto de Deus. E assim por diante. Mas fato é que nessa vida a gente vai ter lutas, a gente vai ter aflições, a gente vai ter tentações. E quedas também. Agora, o pecado, ele não pode se tornar um hábito. Ele tem que ser para nós como um acidente. O que é um acidente? Você já sofreu um acidente? Eu já. De carro, assim, ó. Você tá lá e você bate o carro, né? O que acontece? Primeira coisa, você fala, meu Deus, sofri um acidente. E agora? Agora não tem mais o que fazer, já foi. Mas, dali em diante, eu te garanto, você vai redobrar sua atenção, você vai pensar 3, 4, 5 vezes antes, né, de andar aí né, desatento com o seu carro. Por quê? Porque você não quer sofrer um acidente novamente. Assim deve ser com o pecado. Quando a gente tem nossas quedas, quando a gente cai, tem que ser como um acidente na nossa vida. Não pode ser um hábito, não pode ser uma cultura. Isso está sempre acontecendo na sua vida. Senão você não está com Cristo. Você está com o inimigo dele. Agora, quando o pecado ele é um acidente na sua e na minha vida, enquanto nós estamos aqui na Terra, aí quer dizer que nós estamos no processo de santificação. Onde você tem uma queda, você tem um erro, você peca, você fala, nossa, deixa eu tomar toda a atenção do mundo porque eu não quero mais sofrer com isso. Eu não quero mais passar por isso de novo. E é isso que eu queria que você parasse a pensar nesse dia de hoje. Que bom que vocês ficaram aqui comigo até o final. Bênção de Deus ter vocês aqui. Peço desculpa só pelo inconveniente de a gente não ter conseguido, né, começar a aula no horário, mas já expliquei para vocês quais foram os motivos aí. Não, senhor, tudo bem. Tudo bem, professor, de boa, acontece. As aulas beleza. Eu vou ter muita aula, hein, senhor? Amém, amém. Que bênção, gente. Mas espero aí que vocês tenham apreciado, que tenha feito algum bem para você nesse dia de hoje, nessa semana. E vou estar orando por vocês por esse último bimestre, né? Que deu tudo certo aí nas matérias todas, que se feche aí tudo bem, né? Para vocês, as notas, e dê tudo certo para nós estarmos de férias em breve. Então, vou fazer uma oração aqui, galera, para a gente finalizar a nossa aulinha. Beleza? Fazer oração aqui para a gente fechar a nossa aula. Senhor Deus, obrigado porque a gente teve essa aula hoje. A gente entendeu de que o Senhor é que purifica a nossa vida. A gente entendeu, Pai, de que a gente precisa estar perto de Ti, porque senão não adianta. É como estarmos querendo acender uma luz sem energia. O Senhor é a nossa energia, o Senhor é a fonte, Pai, de tudo que há de bom em nós. Então, meu Deus, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos abençoe, que a gente possa ficar bem perto de Ti, para que quando as tentações vierem, quando o pecado acontecer, ele seja um acidente e não um hábito diário. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor esteja ao nosso lado sempre, hoje e para sempre. Cuide dos alunos também, nesse bimestre aí que eles vão ter agora, que já começou, a gente já está quase no meio dele, as provas estão chegando aí, e eles têm que dar conta de cada uma das matérias. Capacite eles, Pai, e dê sabedoria para eles. Então, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, senhor. Amém. Tamo junto.